Muito bem, olá pessoal, estamos juntos novamente para mais uma postagem, para mais um vídeo e nós queremos agradecer sobretudo a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Lembrando a você que está tendo contato com os nossos vídeos e se sente bem com as mensagens e às vezes as mesmas não são aplicadas ao seu dia a dia, ou seja, não tem a ver com você, mas você conhece pessoas que são carentes ou necessitadas dos temas aí abordados, então compartilhe, deixe o seu like, né, inscreva-se no canal, ative o sininho e ajude-nos a manter, né, o nosso canal, a divulgar o nosso canal e ajudar pessoas a terem vida abundante para a glória do Senhor nosso Deus. Queremos, junto com você, meditar nesta oportunidade a respeito de um tema relevante que é a respeito da fé. E nós queremos colocar aqui um tema duplo que é a fé e a cruz. Estamos acostumados a ver as pessoas falarem em fé e, em primeiro lugar, antes de falarmos sobre isso, precisamos entender o que ela significa, porque a palavra fé não significa acreditar, como muitas pessoas pensam, não é um mero acreditar. Há muitas pessoas que acreditam em Deus, no entanto não o servem. Quantos homens, quantos assassinos, quantos estupradores, quantos homens perigosos, você pergunta a eles, né, eles estão presos, você pergunta se creem em Deus, ele diz que creem, mas esse crer deles é acreditar. Porque o crer bíblico é o seguinte, ele envolve, quando você diz que crê, ou quando a Bíblia diz que alguém crê, é o seguinte, confiar, descansar e se entregar. Então fé não é simplesmente uma atitude psíquica, fictícia. Você diz, eu acredito, mas não toma atitude nenhuma em relação a isso que você diz que acredita, tá bom? Em segundo lugar, quando se diz que alguém crê, aquele que crê é justificado, então observe, são só 3 letras, crê. E todo aquele que crê não é condenado. Quando a Bíblia fala isso, está se falando crer e não crer, que seria futuro, nem creu, que seria passado, mas é crer, ou seja, é um processo contínuo, seria o mesmo que falarmos crendo, como no inglês se usa para se falar a respeito de vida, né? Por exemplo, living, não é isso? Porque é continuativo, é uma coisa que está em atividade. Então, se nós falarmos de fé, seria crendo. Por quê? É um processo contínuo. Não é você crer durante um mês, um ano, 2 anos. É simplesmente nunca parar de crer, certo? Isso é a fé. E se nós lermos o Provérbios do Novo Testamento, que é Tiago, estudiosos entendem a praticidade da epístola de Tiago, e o comparam aos provérbios do Antigo Testamento dito por Salomão, porque Tiago ele é direto. E quando ele fala de fé, ele diz assim, se tu visitares alguém enfermo e chegar lá e dizer, ele necessitado, passando necessidade, você chegar lá e dizer, olha, crê em Deus, Deus é poderoso para te ajudar, e você ora por ele, e não o ajuda em coisa alguma, essa fé sua é morta. E aí Tiago desenvolve toda a sua argumentação falando sobre a necessidade da fé e obras, ou a obra da fé. E aí ele resume todo o seu argumento falando a respeito do seguinte, que a religião pura e santa para com Deus, ou seja, a religião correta, que ele quer dizer, ou seja, a maneira correta, a vida cristã verdadeira, de servindo a Deus, ele diz que compreende 2 coisas. Uma, visitar os órfãos e viúvas nas suas necessidades, e abster-se da corrupção do mundo. Daí você encontra, tá, esses 2 aspectos da vida cristã que são inseparáveis. A fé não pode andar longe de atitudes que revelam aquilo que você professa com a boca. Uma fé onde você só fala dela com a boca, mas não fala com as práticas, então isso é falso. Daí, uma vida cristã onde você aparece na mídia, você aparece em público e professa de boca para fora, mas suas atitudes condenam o que você está falando, então isso não tem nada a ver com fé ou com a vida cristã. Agora, observe aí que a fé, ela exige de nós postura. Não está se falando apenas, não está se falando de uma ficção, não está se falando de uma coisa fantasiosa, de uma utopia. Em outras palavras, nós queremos dizer que quando se fala de fé,
Não está se falando daquela coisa de você esperar, ouve as palavras e fica dentro de casa esperando que as coisas aconteçam. A vida cristã verdadeira, a vida de fé, envolve movimento, atitude. E é aí que entra a cruz. De vez em quando nós temos que escutar besteiras de pessoas mal informadas, quando elas dizem que Jesus já fez todos os seus sacrifícios, ele já levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, e que não precisamos mais de sacrifício. Tá? Para a pessoa falar isso, no mínimo, eu prefiro acreditar que é uma pessoa ignorante no que diz respeito às coisas de Deus. Muito embora dizer que é cristã. Ela, no mínimo, também não lê sua Bíblia. Tá? Por quê? Porque a marca do Evangelho é renúncia. E vai ver que ele não leu, que Jesus diz que todo aquele que crê nele deve tomar cada dia a sua cruz e segui-lo. Paulo vai dar continuidade, ele dá continuidade dizendo que devemos levar por toda parte o morrer de Jesus para que a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Então, uma vida cristã onde eu não tomo atitude de mudança, uma vida cristã em que eu não renuncio, uma vida cristã em que eu não me abstenho do pecado, uma vida cristã cujos os meus lábios proferem coisas que contrariam o Evangelho, uma vida cristã onde eu duvido do que Deus diz na sua palavra, ela é falsa. Ela não é vida cristã. Porque a vida cristã ela é compatível com o que a Bíblia Sagrada diz, já que aquilo que nós chamamos de fé é oriundo das Escrituras Sagradas. Então, aonde que entra, como nós já falamos, a cruz, né? Ela entra onde? Exatamente nessas atitudes que você tem que tomar. A fé, ela caminha junto, né? Junto com as atitudes de mudança. Então, quando você diz que crê, então você deve ser uma pessoa disciplinada, tomar atitudes de acordo com aquilo que você acredita, aquilo que você defende dentro da sua dita vida cristã. A gente encontra isso no caso de Lázaro, por exemplo. Eu estou falando isso como uma apologia, já que algumas pessoas dizem que quando nós pregamos mudança de vida, nós estamos pregando a autoajuda. É engraçado, eu já falei isso outrora, e é até engraçado a gente escutar essas besteiras. Vocês lembram de Lázaro? Jesus só fez uma coisa, ele disse: Lázaro, vem para fora. E depois, as outras atitudes todas são das pessoas que estavam ali em volta, mas tão logo Lázaro sai, ele diz assim: agora desatai-o e deixai-o ir. Por que ele falou isso? Porque desatá-lo não foi ele que desatou. Quem tinha que fazer isso eram os seus obreiros. Em outras palavras, tá? Isso aí é a atitude, tá? É a fé em ação. Vida, quem dá é Deus. Mudança, transformação, isso aí é com você, certo? Então, quantas pessoas que vêm para o Evangelho, elas acham que vai acontecer um passe de mágica. Elas acreditam que depois dela realizar uma oração mirabolante, vai acontecer um monte de coisa espantosa e ela vai se transformar. Lembre-se, intervenção divina acontece nas curas, libertações. Deus faz para manifestar a sua glória, o seu nome, fazer-se conhecido entre as pessoas. Tá? Mas no que diz respeito à mudança de caráter, isso envolve cruz, isso envolve renúncia, isso envolve atitude de mudança, isso envolve dedicação. Vida cristã, aonde você não se dedica, aonde você não se disciplina, aonde você não se humilha, aonde você não se abstém de práticas pecaminosas, isso não tem nada a ver com fé, isso não tem nada a ver com cristianismo, tá? Porque é um evangelho sem cruz. Por isso que Paulo diz, lá em Filipenses, não é isso? No capítulo, se não nos foge a memória, capítulo 3 ou 4, ele diz o seguinte, pelo menos a gente lembra do versículo, na hora de lembrar de textos assim, a gente às vezes quando não anota, a gente tem que só lembra pelo menos do que está escrito. Ele disse: há muitos que eu já vos falei outrora, e agora digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, tá? Inimigos da cruz, então não são inimigos de Jesus, mas são inimigos da cruz, porque a cruz exige deles abandono do pecado. E só pode haver intervenção divina, a vida de Deus só pode se manifestar em nós mediante a cruz, mediante a renúncia,
tá? Não pode haver mudança na minha vida se eu fico esperando que Deus me obrigue a mudar. Eu às vezes me espanto com certos estudiosos que colocam a escritura do ponto de vista intelectual, quando eles estão falando, dizer só a Bíblia, só a escritura, e bota ela lá no topo. E aí eles negam a revelação divina, eles negam a intervenção divina, dizendo que tudo está na mente. E aí, ao invés de eles exaltarem a Deus, exaltam a capacidade psíquica, tá? Então, assim como nós temos aqueles que exaltam a emoção e que esperam acontecer alguma coisa assim que elas vão ficar emocionadas e vão mudar de vida, nós temos aqueles que acreditam na sua capacidade psíquica. Agora observe, atitudes de mudança devem vir não por uma capacidade psíquica ou emocional. Ela vai vir porque você creu no que está escrito, você creu no que a palavra de Deus diz, e por causa do que está escrito, você toma atitude consoante o que está escrito. E aí, aquilo que Deus fala vai acontecer com você, certo? Se você não faz isso, então sua vida é uma ficção. Um outro fator, né, as pessoas ignorarem, e em nossos dias está acontecendo, e eu chamo do Evangelho sem cruz por causa disso, porque além de não haver essas mudanças, estão afastando ou não mostrando para as pessoas os juízos divinos oriundos de práticas pecaminosas. Então, uma vida cristã fictícia que não traz mudança, e as pessoas não têm nenhum receio, porque não lhes é avisado, tá? De que há uma condenação eterna reservada para aqueles que estão em falta para com Deus. E há alguns que estão até achando graça quando a gente fala de inferno, há outros que ficam aborrecidos quando a gente fala de demônios. E me desculpe, eu estou falando de vida cristã, não estou falando de filosofia, não estou falando de religiosidade, estou falando de vida cristã. E se você ler as escrituras, você vai ver que Jesus falou mais de inferno do que céu, e você vai ver que a escritura fala da autoridade divina, da lei divina, e se existe lei, existe pecador, e se existe pecador ou infrator, existe condenação. Então, um evangelho que não tem cruz, um evangelho que não tem renúncia, isso não é evangelho. Isso aí é uma ficção. E os pregadores mal informados dizem que as pessoas já estão sofrendo tanto no mundo, para que falar, né, de sofrimento, por que falar de condenação, por que falar de renúncia, por que falar de sofrimento? Engraçado, se você estiver doente, se você sofreu um acidente, quebrou perna, quebrou braço, para se recuperar você vai para o fisioterapeuta, não é isso? Fisioterapeuta, você vai para lá. E o que acontece quando você está lá? Você não vai sentir dores? Você não vai ter que fazer alongamentos? Você não vai sentir dores para recuperar aquilo que estava lesado? Você, quando sofre algum acidente, não vai sofrer lá no hospital também, mesmo que, ainda que tome anestesias, você não tem que partes cortadas, costuradas e assim por diante? Agora, como é que você acha que vem para o Evangelho, tá? E não vai sofrer nenhum tipo de perda, tá? Um Evangelho sem sangue, um Evangelho sem morte para o mundo, um Evangelho sem sofrimento da renúncia do pecado. Se você está procurando um Evangelho assim, no mínimo você está procurando sarna para se coçar, mas você não está procurando o Evangelho. Agora dá para entender por que a sua vida cristã ou pseudo-cristã não muda? Não muda porque você não quer abandonar o pecado, você quer as duas coisas, você quer Deus e o mundo. E Jesus disse que não é possível servir a dois senhores. Então, quando a gente fala de fé, a gente fala da cruz juntamente com isso que nós chamamos de fé. Em outras palavras, como eu já falei, estou até sendo redundante, a atitude de mudança. Então, baseado no que eu creio, eu me posiciono diante de Deus para que as coisas aconteçam. Então, o Evangelho te dá vida. E aí você se lembra daquele texto de João 8, 31 e 32? Porque no 31 diz, sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Aí ele vai para o versículo seguinte, que é o 32, e diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Isso fala de um processo de quê? De metamorfose, de mudança. Primeiro, venha para mim, seja meus discípulos. E depois, aí começa aquele processo gradativo, crescendo de glória em glória, até atingir a estatura de varão perfeito. Então, é importante que nós entendamos que o Evangelho não exclui psicologia, psicoterapia, psicanálise, os médicos para tratar do corpo. Não, quando Deus quer intervir, tá?
Quando nós oramos no nome do Senhor e ele resolve interferir, tá? Isso é para glorificar o nome dele, e ele faz isso mesmo. Não sendo assim, você vai se lembrar também que Isaías receitou pasta de figos, isso por ordem de Deus, para que o rei Ezequias se recuperasse. Por que ele não orou? Paulo aconselhou o jovem pastor Timóteo a tomar vinho, é o oinos no grego, que quer dizer suco de uva, e para que ele melhorasse do seu estômago. E aí você pergunta, por que Paulo não orou? Então, entendeu? Olha a importância de nós não sermos fanáticos e não sermos assim, bobos, né? Nós precisamos entender que evangelho de verdade, que vida cristã de verdade, que vida de fé, ela anda equilibrada com a cruz. Ela anda equilibrada com atitudes. Quando você falar de vida cristã, não é uma ficção. Quando você falar de vida cristã, não é um estalar de dedos que as coisas vão acontecer. Você pede a Deus um emprego, então saia para procurar. Você pediu a Deus um carro, creu, então vai tirar a carteira. Porque você creu. Então você tira a carteira porque você crê que ele vai te dar um carro. Isso é vida cristã. É orar e agir. Oração. Orar e agir. Quer mudar de vida? Renuncie o seu eu. Quer mudar de vida? Sofra por querer alimentar um vício, uma atitude errada, uma atitude de pecado. Sofra, chore por isso. Isso é cruz. E não vá. Porque vai chegar a hora que o Espírito de Deus vai produzir em você um caráter transformado. E aí, com certeza, você vai ter vida e vida em abundância. Shalom e que Deus te abençoe.